E aí, galera, beleza? Então, hoje a gente estava conversando por aqui na DroneValk e falamos um pouco sobre a utilização de alguns aplicativos. Não é segredo para ninguém o que nós mais utilizamos e também é aquilo que nós indicamos. E aí a gente resolveu, claro, para todos vocês, começar a construir conteúdos acerca de cada um dos aplicativos. E aí é o primeiro desses, né, que a gente teve a ideia de construir um conteúdo sobre o Drone Deploy. Muita gente utiliza, a gente vê uma migração hoje do Drone Deploy para o Pix4D Capture, mas muita gente utiliza o Drone Deploy, então a gente decidiu fazer isso, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai mostrar essa solução, que é a solução através de computador, através do seu computador, no escritório, na sua casa, né, do seu desktop. E aí depois depois do planejamento, a gente vai para campo, vai mostrar o planejamento no aplicativo, né? Depois a gente vai processar esse dado e aí a gente vai fazer a mesma coisa com o Pix4D e talvez mais um dos aplicativos que a gente vê hoje como mais utilizados para projetos para quem trabalha nessa parte de aerofotogrametria. Beleza? Então, primeira coisa, para quem não conhece, esse é o Drone Deploy. Se você não conhece, você pode colocar não DroneValk, mas Drone Deploy na busca do navegador que você mais utiliza. E aí pode vir aqui no site da Drone Deploy. E se você não quer comprar, se você quer conhecer um pouco ainda acerca desse aplicativo, desse programa, você pode vir aqui na opção Start, na opção de ter sua experiência gratuita por um tempo específico, tá? Bom, a gente já fez isso, vou só abrir então aqui o Edge, tá? Aqui, quando você dá Start, na sua opção Trio, vai colocar nome, sobrenome, o e-mail, onde você trabalha, qual a sua indústria, quantos empregados tem sua organização, cidade, número de telefone, ou a sua senha e criar a sua conta. Depois disso, ele vai aparecer aqui essa telinha que vocês estão vendo aqui, tá? Se você, como a gente trabalha com coordenadas métricas, né? Vocês vão ter que vir aqui em projetos. Vão ter que vir não, é interessante que vocês venham aqui em projetos, em preferências, mudem suas preferências de unidades imperiais para métricas. Altitude máxima, isso vai depender de vocês, né? Interessante deixar no máximo 300 metros, mas tem a possibilidade de voar até 500 metros. Também, segundo, isso vai variar de área para área, de cidade para cidade, de país para país, de estado para estado, mas é assim, tá bom? E aí, depois disso, vocês podem voltar para a área de projetos. O que a gente vai fazer aqui? É interessante, eu quero mostrar para vocês um projeto que a gente está vendo, tá pensando em outra cidade, não é nessa que a gente vai utilizar, que a gente está vendo para começar esse projeto especificamente, mas nós escolhemos, deixa eu ver aqui, Vitória, eu quero mostrar para vocês numa cidade que a gente estava vendo aqui no Espírito Santo, chamada Cachoeiro do Itapemirim, tá? Então, a primeira coisa é saber onde você vai realizar esse projeto. A segunda coisa é criar uma pastinha para esse trabalho que você vai fazer. Então, vamos colocar aqui atualização
cadastral. Vou só colocar acentuação. Geralmente eu não coloco. Força do hábito, não colocar. Porque a gente trabalha com banco de dados, a gente acaba não colocando isso, beleza? Então vou abrir aqui mais uma vez minha pasta. E aí vou criar um projeto, tá? Então vou sair daqui de onde a gente está e vou aqui para... Deixa eu ver aqui... Ilhéus... Linhares, Serra... Cachoeiro e Itapemirim, olha só. Então venho aqui, vou levando, arrastando com o mouse minha área de projeto. E aí, aqui é interessante porque a gente consegue mensurar muito mais isso aqui. Inclusive, há a possibilidade de utilização de dados em KML, da importação desses dados, mas é interessante essa visualização a partir de dados desktop, que a gente consegue mensurar, visualizar, até discutir a utilização ou quanto a utilização de baterias, a parte logística, a altitude média, quanto vai precisar, quais são os dias. A gente consegue fazer isso até em forma de apresentação para o nosso cliente. Nesse caso aqui, não se trata da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que a gente vai realizar esse projeto de atualização cadastral, mas é uma cidade muito parecida. Em extensão territorial, vamos dizer assim, número de habitantes, etc., é muito parecida com essa extensão territorial. Então, a gente pode começar de onde for mais interessante para a gente. Para mim, eu vou começar daqui, tá? Então, eu vou criar projeto aqui. Ele vai me dar um nome específico. Vou colocar o nome projeto 01 para esse projeto que a gente vai criar. Ok? E aí vou vir aqui na opção Maps e Models. Ele vai me dar um voozinho aqui, já vai definir um quadradinho para mim, a uma altitude X, e aí a gente vai trabalhar isso aqui e conversar um pouco. Bom, gente, a primeira coisa eu estou trabalhando com dados que vão ser mapeados em cidades, em meio urbano. E o que é que acontece? Existem muitas construções e acerca dessas construções é interessante a gente perceber que o mapeamento destas construções, é interessante ser feito com um voo muito parecido com aquele que nós temos no Pix4D Capture, que é um voo em 3D, só que no Nadir. Para quem nunca viu, basicamente é um voo em que eu tenho uma orientação semelhante a essa que eu tenho aqui, ó, com as linhas dessa forma, mas assim que ele termina esse dado, ele começa a mapear no sentido contrário. Isso é uma superposição de imagens no Nadir, onde a gente tem o máximo de informações possíveis sobre aquela área que está sendo mapeada. Isso é necessário? É extremamente necessário. Por quê? Porque na reconstrução do software, quanto mais informações, melhor. E aí a gente vai ver que a sobreposição que a gente tem que trabalhar é de pelo menos 80% lateral, né, e longitudinal, e esse 80% é duplicado no mapeamento em um sentido inverso a esse sentido que a gente está começando a mapear. Então, vamos lá? Aqui a altitude do voo está a 60 metros. É interessante que um voo que nos dê uma resolução espacial interessante seja a 150 metros, claro, com devidas autorizações. Não quero essa parte de voo 3D quando acaba o voo. O que acontece? Está vendo essa área aqui em azul? Quando essa opção está ativada, quando o equipamento RPA acaba o levantamento, ele contorna esse perímetro com a câmera virada para esse perímetro que a gente mapeou,
não no nadir, com a câmera virada para esse perímetro, uma inclinação específica, para mapear estruturas que estão nesse perímetro aí. Isso é interessante para mapeamento de estruturas em 3 dimensões. Então, para quem vai mapear estruturas em 3 dimensões, isso é muito interessante. Beleza? Não é o nosso caso, então desmarco aqui, tá? Na sequência, eu vou nessa opção aqui, Advanced, tá? Porque a gente vai tirar de configurações automáticas e aí a gente vai conversar um pouquinho. O Front Overlap, ele tem que estar pelo menos a 80%. Por quê? Porque isso é um mínimo para a gente mapear com um equipamento que tem uma perda de informações e mesmo tendo toda a tecnologia trabalhando para esse equipamento, a gente, claro, tem um desvio, tem um aumento ou um aumento ou uma diminuição do dado que está sendo mapeado. Então, isso a gente está com um equipamento com um pouco mais de 1 quilo, muitas vezes tem vento a favor ou não do equipamento, vento lateral, enfim, existem algumas possibilidades que podem, claro, transformar esse 80%, por exemplo, em um 75%, no 70%, que são condições físicas que a gente não consegue prever. Então, o mínimo para esse tipo de mapeamento é 80%. Outros tipos de mapeamento a gente pode abordar depois, mas nesse caso aqui a gente está abordando um voo para regularização de IPTU e outras, e a previsão de crescimento das cidades, uso de ocupação e outras coisas que podem ser levadas em consideração nesse mapeamento que vai estar no NADI. Então, 80 por 80. Tem uma direção aqui que vocês podem mudar, se vocês quiserem, né? Ele vai mudar aqui no transecto do drone. Tá? Eu vou voltar para 90% aqui, mas vocês conseguem modificar tranquilamente. E a velocidade, isso é muito importante, que é a velocidade de aquisição, que a gente consegue controlar, saber exatamente a velocidade. Um pouco diferente do Pix4D, aqui está 12 metros por segundo, e a ideal é 8 metros por segundo. Por quê? A gente já falou em algumas vezes, mas nunca é demais lembrar que a gente tem um disparo a cada 2, 3 segundos com a câmera do drone. Então, quanto mais rápido ele estiver, maior o efeito de arrastamento que ele terá. Se você não viu alguns outros vídeos que foram postados nas últimas semanas, dá uma buscada, que a gente vai ter falando sobre isso, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso naturalmente ao longo de muitos outros conteúdos, mas é interessante que você vá buscar esse conteúdo sim, tá bom? Então, o máximo que a gente tem que ter aqui são 8 metros por segundo, beleza? As outras informações não são importantes nesse momento. Então, para finalizar, a gente só vai aumentar o tamanho dessa área. Notem aqui no canto superior esquerdo, onde eu estou selecionando com o mouse, que aqui está marcando 4 minutos, 2 hectares, 19 imagens e uma bateria. Isso é interessantíssimo para programação em escritório, para saber que quando você chegar no campo você vai precisar de X coisas, X baterias, carregador veicular ou inversor de potência, ou enfim, o que você vai precisar em campo, ou nesse caso na cidade, né, para esse mapeamento que você quer realizar. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar uma área sendo mapeada, uma área muito maior do que a que a gente tem. Se vocês notarem, é uma área muito grande, vocês podem fazer isso, a mesma coisa, tá? Depois do cadastro de vocês. Eu vou só... Vamos só consertar aqui. Essa ideia de primeira área de voo. Aqui ele está marcando 38 minutos e 3 baterias. A gente vai baixar um pouquinho isso aqui para que a gente tenha
logisticamente é interessante a gente trabalhar com o máximo de 2 baterias em conjuntos de voo, isso no caso do drone deploy, ok? Então, 34 minutos, 2 baterias ainda. Aliás, 3 baterias ainda, desculpe. A gente já tem... tinha ali 2 baterias, mas agora foi. Então, a gente tem uma área a ser mapeada, um limite de mapeamento de 2 baterias. Isso é importante também porque ele leva em consideração a distância do home point. Então, eu tenho 31 minutos de mapeamento, aproximadamente 15, 16 minutos por bateria. Nesses 2 voos, eu vou mapear uma área de 47 hectares aproximadamente. E eu vou ter 369 imagens com 2 baterias a 150 metros. Isso é interessantíssimo em relação à programação no pré-campo. E é interessantíssimo se você tiver essa programação para passar para o seu cliente e para a sua equipe que vai para campo ou para você mesmo se organizar se você for para campo. Aí você pode deslocar esse projeto aqui em relação à cidade e, nessa perspectiva, você tem uma relação de grandeza de mapeamento da cidade muito macro. Por quê? Se você for medir aqui, a gente fez uns cálculos aqui, com 18 voos que são possíveis, se você começar a mapear no horário certo, tiver um almoço no horário certo também e conseguir continuar o mapeamento até 3h30 da tarde, você vai conseguir com certeza, no máximo 4, né? Você vai conseguir com certeza chegar até 18 baterias. A gente consegue chegar até 18 baterias aqui. Se vocês conseguirem, por exemplo, com um equipamento de baixo custo, com o Phantom, por exemplo, vocês vão conseguir chegar a mapear essa cidade inteira, esse perímetro aqui que vocês estão vendo, até aqui, ó, até aqui embaixo, nesse Alto União, mais ou menos isso aqui que a gente está mostrando. No final de 15 dias, do 15º para o 16º, vocês vão conseguir mapear essa cidade inteira e, assim, poder levar para o município a atualização cadastral de IPTU, de uso e ocupação e de muitas outras coisas que são possíveis com mapeamento de drone a 150 metros, com um GSD aproximado de 5 a 6 centímetros por pixel. São coisas interessantes para se levar em consideração e para se oferecer também. Na próxima semana, a gente vai trazer efetivamente o voo com o drone deploy, mostrando as possibilidades de organização desse voo no próprio tablet, no celular, etc. E o voo em si, para que a gente possa realizar o processamento desse dado. Tá? E aí a gente, na sequência, vamos comparar também no mesmo local, com as mesmas condições, o voo com o Pix4D, e aí a gente entra na discussão entre esses dois que hoje são mais utilizados, qual seria o melhor para o tipo de mapeamento no Nadir, ou em modelagem 3D de afloramentos e outros tipos de voos e possibilidades que a gente vê dentro dessa área. Beleza? Aqui, no final das contas, vocês ainda conseguem, só para concluir, vocês ainda conseguem testar um simulador de voo e saber aproximadamente quantas imagens, enfim, como é que vai funcionar isso na prática. Aqui embaixo existe a possibilidade de colocar esse teste, testar como simulador de voo, né? Então posso clicar aqui. Ele vai dar drone conectado, como se você estivesse em campo, com o seu drone conectado. Tem aqui um home point do seu drone, onde eu estou colocando, onde eu estou passando o mouse. E aí vocês podem vir aqui para o start do checklist do voo, que normalmente acontece antes do voo. Ele
pergunta se pode usar uma câmera específica. Ele não vai ter uma câmera para utilizar, que vocês estão um desktop, etc. Vou continuar. Ele faz o checklist, permissão do drone, da câmera, do controlador e do plano de voo. E aí, aqui no canto inferior direito, tem a opção Start, para dar Start no voo. E nesse Start aqui, na parte de cima, nós temos a quantidade de satélites, a relação de sinal com o controle, o cartão de memória, quantidade de bateria, o número de fotos e aqui o planejamento desse mapa com o tamanho total ou com os minutos totais de voo. Aqui, nesse planejamento, o drone está fazendo, nesse planejamento adquirindo essas imagens, vai atualizando aqui o número de imagens, por exemplo, e quando ele vai passar de um transecto, de uma linha para outra, vocês vão notar que aqui ele não vai adquirir. Então, ele para e volta a adquirir, beleza? Aqui embaixo, a distância, né? Altitude, desculpa, e do lado a distância do home point. Tá? Então, aqui é a distância do home point. Mais abaixo você vai ter a velocidade, quantos metros por segundo ele vai estar se deslocando. Beleza? São coisas que dão para ter ideia, mais ou menos, de visualização, de onde ele vai estar, enfim. E aqui a gente consegue chamar ele, por exemplo, para o home point. Você pode fazer isso efetivamente em campo, se você tiver o seu notebook em campo, se tiver a possibilidade de fazer isso, sim, com certeza. Tá bom? Então, vou chamar ele de volta. É isso que acontece. Ele volta para o home point. E quando ele aterrissa, vai aparecer isso aqui para vocês. Tá bom? É isso. Esse é o primeiro conteúdo sobre a utilização dos softwares mais utilizados, né? O primeiro deles, o Drone Deploy. E aí, na próxima terça-feira, a gente vai trazer muito mais coisas para vocês. Tá bom? Um abração e até a próxima aula.